Olá, Joyce Ribeiro aqui, neuropsicoterapeuta. Neste vídeo nós vamos abordar o porquê você não consegue emagrecer. Vamos entender um pouco sobre este processo? Para começar a ter um pouco de clareza sobre isso, nós precisamos entender que a gordura ela vai exercer uma função no nosso organismo. Então, quais são essas funções? Proteção, destaque e força. Ok, Joyce, mas como funciona cada uma dessas funções então? A função da gordura na proteção é para que o indivíduo se sinta seguro, se sinta protegido de qualquer ameaça, ameaças externas e até do próprio indivíduo. Eu vou falar separadamente sobre cada uma dessas funções. No caso do destaque, essa pessoa ela quer ser notada, ela quer ser importante, ela quer ser vista. E no caso da força, essa pessoa tem que ficar forte para suportar os problemas das pessoas e os próprios problemas. Então a comida não é só comida. A comida ela tem uma função de nutrir o nosso corpo, dando vitaminas e nutrientes para que nós possamos sobreviver, mas ela também tem a função emocional e social. Por que social? Imagine você quantas vezes você faz um churrasquinho em casa, todas as comemorações que nós fazemos, restaurantes, nós saímos para almoçar, almoços de negócios, jantares. Então ela tem um papel social dentro da nossa existência. Só que para nós falarmos um pouco mais sobre as funções que a gordura exerce no nosso corpo, nós precisamos entender que nós somos uma mistura de caráteres. Então, a misturinha dos 5 traços de caráter que todos nós temos são o esquizoide, o oral, o rígido, masoquista e psicopata. Sim, masoquista e psicopata, mas não tem nada a ver com o distúrbio, ok? Aqui nós estamos falando somente de traço de caráter. E por que é que todos nós temos esse tal de traço de caráter? Porque todos nós fomos gestados, nós passamos por todas as fases. Vamos saber quais são elas? Gestação, amamentação, interação com o mundo além da mãe e humilhação e traição. Então nós nascemos com neurônios desencapados e a mielina ela vai encapando esses fios, ampliando a rede neural e criando novas sinapses, levando sensibilidade e controle a cada parte do corpo. E isso de cima para baixo, de acordo com cada etapa da mielinização. E assim se formam os traços de caráter e os corpos diferentes. Então nós vemos pessoas que são magras e longilíneas. Nós temos aquelas pessoas que parecem um tronquinho de árvore, que são mais rígidas. Nós temos aquelas pessoas que têm um corpo de violão. Nós temos também aquela pessoa que tem um formato de triângulo, né? Um tronco mais pronunciado. E nós temos a pessoa que ela é redondinha. Então, falando primeiramente do esquizoide, que é aquele físico magro, longilíneo, um pouco desajeitado. Qual a principal dor deste traço de caráter? Este é o famoso come de tudo e não engorda. Sabe por quê? Porque a dor dele é a rejeição. Então ele quer ficar invisível, por isso ele não engorda. Porque ele não quer correr o risco de ser notado, de ser visto, para correr o risco de ser rejeitado novamente. O traço do oral, ele foi projetado, lembra da mielinização? Então ele foi projetado para ser uma pessoa expressiva, falante, comunicativa, aquela pessoa que grita, fala alto. Pois é, quando essa pessoa ela não consegue ser vista, porque a dor desse traço é o abandono. E quando essa pessoa se sente abandonada, tendo esse traço comunicativo, ela vai tentar ser vista de qualquer forma. Ou seja, o recurso da gordura, ela entra para essa pessoa como visibilidade. Ela vai ser vista, nem que seja pelo tamanho dela. Então, ela sempre vai ser uma pessoa fofinha, gordinha, para que ela seja notada. Já o psicopata, a dor dele é a manipulação. Ele não gosta de se sentir manipulado ou usado.
Por outro lado, esse traço, ele usa como moeda de troca algumas coisas. Ou seja, se esse traço vê vantagem no oral, porque o oral está gordinho e está sendo visto, como ele usa como moeda de troca, estar sempre na vantagem, ele vai potencializar essa gordura. Ou seja, vai ser um gordinho super falante, porque ele vai estar sendo visto e com esse traço da manipulação e negociação do psicopata. O masoquista, ou famoso masoca, a principal dor desse traço é a humilhação. Então esse traço, ele não quer se sentir deixado de lado, julgado, humilhado novamente. Portanto, ele vai comer para suportar. Suportar os próprios sentimentos, porque ele não pode ser quem ele é. Porque se ele for quem ele é, ele vai ser humilhado novamente. Então, ele vai precisar ser forte para suportar. Ele tem que suportar os próprios sentimentos, lidar com as próprias emoções, e aí ele aprende a ser forte para suportar o problema das outras pessoas. Porque aí ele entende que ele está sendo aceito, que ele está sendo acolhido e que ele não será julgado e não será humilhado. Já no rígido, a principal dor dele é a traição ou a exclusão. Esse traço, ele não pode ser a segunda opção, porque ele entra na dor. Ou esse traço, ele não pode ser traído. Traída a confiança, ou ele mesmo trair o cônjuge. Por quê? O rígido é um dos traços que tem o biotipo mais atlético, sensual. Ele foi projetado para essa finalidade, para se destacar. Porém, quando acontece algo que o fere, ele vai engordar. Por quê? Porque ele usa isso como uma proteção. Então, eu preciso me proteger. Isso acontece com abusos sexuais na infância. Ou seja, essa pessoa, ela vai sofrer por ser bonita. Eu engordo para me proteger porque eu não quero ser vista. Assim, os predadores vão ficar longe de mim. Ou eu engordo porque se eu continuar bonita, eu posso trair de novo. E eu não quero fazer isso. Então, se esse traço, ele não consegue ser o que ele nasceu para ser, ele vai entrar na dor. E aí, ele usa a gordura como um mecanismo de defesa. Então, agora você percebe que a gordura, ela tem uma função. E que se você não se permitir a entender como você funciona, que você é a mistura desses traços de caráter, você não vai conseguir deixar a gordura embora. Por quê? Mesmo nós acreditando que nós não queremos ser gordinhos, nós não queremos, e por isso buscamos dietas, por isso buscamos personal e academia, mas ela nos protege. As células entendem que elas precisam estar ali nos protegendo dos perigos externos ou de nós mesmos. Ok, eu já entendi que eu sou 5 traços de caráter, essa misturinha louca, e agora eu já entendi que a gordura, ela tem uma função na minha vida. O que eu faço com isso? Buscar ajuda, autoconhecimento, saber quais são os traços que estão na dor, saber como você funciona e daí então buscar as ferramentas para a mudança. Eu trouxe para você aqui uma clareza do porquê você não consegue emagrecer. Agora, cabe somente a você fazer a sua parte para que você realmente saia desse estado onde você não quer estar. Bom, Joyce, mas eu fiz bariátrica. E aí? Isso também funciona para mim? Sim, também funciona para você. E é por isso que você fez a cirurgia bariátrica. Mas você precisa lembrar que o cuidado que você tem que ter está aqui dentro. Porque senão, você corre um risco sim de voltar para a mesma dor.